Olá, seja bem-vindo ao canal e ao primeiro vídeo oficial, onde vamos analisar o verdadeiro objetivo do debate. Mas não apenas isso, mas também como esse objetivo tem se distorcido ao longo do tempo. Para resumir, a princípio, o objetivo de um debate era, segundo Sócrates, a busca da verdade através de questionamentos, discussões de ideias em um processo que ele chamava de dialética. E depois disso veio Platão, que era pupilo dele, aprimorou essa dialética em um processo chamado de síntese de ideias, aonde, a grosso modo, duas ideias opostas entre si eram pegas e colocadas de frente para outra, em uma tentativa de você juntar aquilo e gerar uma nova ideia a partir daquilo, algum novo conhecimento, reflexão ou algo parecido. Durante os séculos, avançando no tempo, a gente chega na era da internet, onde o objetivo de um debate já foi esquecido há muito tempo. É comum que as pessoas que têm opiniões diferentes se estressem quando conflitadas com ideias opostas e enxerguem o debate como uma disputa entre egos, seja o ego da pessoa, seja o ego de outra pessoa, enfim, seja ela contra alguém, seja indivíduo contra outro indivíduo que ela esteja observando. Sempre vai aparecer uma briga, em vez de realmente um debate ou alguma coisa que você estaria tentando refletir ou buscar conhecimento. Isso, lógico, sem contar a parte do método científico, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, por sinal, só para deixar claro. Mas voltando aqui ao tema, devido às pessoas enxergarem um debate dessa maneira, acaba que o importante não é estar certo ou aprender alguma coisa nova, mas parecer que está certo, parecer melhor que o outro e tentar humilhar enquanto sai como vencedor. E esse tipo de mentalidade já está tão enraizado hoje que é comum pessoas se ofenderem às vezes apenas por não saberem responder alguma pergunta sobre a ideia em questão. Todo mundo é obrigado a ser especialista em tudo agora. E você chegar e dizer que não sabe de alguma coisa ou não sabe responder uma pergunta que o outro fez, é a mesma coisa que você abaixar a cabeça e dizer que você é inferior a ele. É como levar um golpe de um taco de beisebol no ego. Pelo menos é assim que muita gente se sente. Não só isso, mas o outro, a pessoa que está lhe fazendo a pergunta e vê que você não sabe, você admite que não sabe, muitas vezes o outro vai olhar para você, vai ver você também como inferior, vai se achar melhor que você e vai dizer que venceu o debate, ou que ele está certo simplesmente por você não saber. O que aí acaba entrando na falácia de apelo à ignorância, mas uma hora eu faço um vídeo melhor falando sobre falácias. E esse tipo de mentalidade só fica mais em evidência quando se trata de uma figura de autoridade a ser questionada, pois é comum que autoridades, quando questionadas, a depender do tópico ou do que elas estejam dizendo, elas se sintam desrespeitadas e desafiadas, como se você estivesse atacando aquela autoridade em vez da ideia ou do discurso que ela está fazendo. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de fenômeno é exclusivo dos dias de hoje. Isso existe desde que o mundo é mundo, só que com o advento da internet, das redes sociais e tudo mais, apenas ficou mais em evidência. Muita gente que antes só tinha só televisão ou jornal para ver notícia, hoje tem várias fontes diferentes. Seja Instagram, seja até mesmo TikTok, que muita gente critica, e eu também, convenhamos, porque cada besteira que você vê lá que... Enfim, um dia eu falo melhor sobre isso. Mas a questão é que isso que a internet deixou mais em evidência, apesar de ser algo que já existe, também pode ser considerado uma das raízes do porquê o mundo de hoje, tanto politicamente quanto ideologicamente, está se tornando cada vez mais extremista. Pois essa mentalidade ela cria uma coisa que é o maior inimigo do conhecimento, que é a ilusão do conhecimento. Uma vez que o indivíduo ele acha que sabe tudo sobre uma coisa X, ou que é especialista no assunto e que não tem como ele errar, ele não vai buscar tentar saber mais sobre ou questionar as próprias crenças que ele tem. Se você chegar e tentar argumentar com ele, ou mostrar alguma coisa que supostamente provaria que ele estaria errado ou não, só de você fazer isso, esse indivíduo provavelmente já vai se irritar com você. Lógico, não é todo mundo que é assim. A pessoa que tem autoconsciência, que tem um pouco de senso de honestidade intelectual mínima,
ela vai entender. Você não tá atacando a pessoa, você só tá a questionando e fazendo perguntas. Agora, a questão é que, quanto mais a pessoa acha que sabe de um assunto, mais ela não vai se permitir mudar de pensamento. Mesmo que às vezes se prove pelo método científico, ou por fatos reais, ou pela história, ou tudo mais, ou pela lógica, o indivíduo prefere ficar em uma espécie bizarra de masturbação intelectual ou basicamente chapado nas próprias ideias, fascinado, que ele vai se sentir atacado devido a isso. Como se fosse de fato um golpe no ego. Outro exemplo de como o ego é mais valorizado do que a razão é que, mesmo se você corrige alguém educadamente, se você fizer isso em público, você é visto como educado, como uma pessoa rude, às vezes até mesmo como uma pessoa arrogante, às vezes até parece que você quer fazer isso só para aparecer, só para fazer a pessoa parecer burra. Inclusive, o pior disso tudo é que tem gente que propositalmente tenta usar o ato de corrigir alguém como forma de ferir o ego do outro, em uma clara demonstração de: olha como é que eu sou inteligente, você não sabe, portanto você é burro. Essa visão do debate, não tem sentido. O debate ele deixa de ser algo racional e se torna algo animalesco e fútil, pois o que vai importar aqui não é, de fato, refletir sobre ideias ou gerar conhecimento, ou fazer o indivíduo se questionar, não. O que vai importar aqui é quem consegue parecer melhor que o outro, quem consegue parecer mais inteligente e tudo mais. Simples, mesmo que a pessoa não esteja de fato certa. Inclusive, às vezes, quem fala importa mais do que o que está sendo falado. Você que está assistindo esse vídeo, você deve claramente saber sobre exemplos a respeito disso. Basta dar uma olhada, não sei, em debates eleitorais dos últimos anos, por exemplo, em entrevistas, que vai haver muita coisa. Só não coloco aqui porque tenho medo desse vídeo acabar levando strike ou algo do tipo. Mas o pior de tudo é que, pelo debate estar deixando, ou já ter deixado, na verdade, de ser algo racional, isso acaba gerando coisas como teorias da conspiração sem o menor sentido, como o terraplanismo, por exemplo. É o exemplo mais clássico que eu consigo pensar nisso. Pois, primeiro que, às vezes, você acreditar em uma conspiração e as pessoas começarem a te perseguir por conta disso, ou todo mundo apontar dedo, algo do tipo, às vezes, para alguns indivíduos, isso é legal. É como se fosse a mentalidade de: olha, estou contra o sistema, eles estão me perseguindo, portanto o que eu estou dizendo só pode ser verdade. O que é uma pseudo-verdade, segundo o popular humano. Isso é, na história teve pessoas sim que foram perseguidas por dizer a verdade, é claro. Só que você pegar esses fenômenos e utilizar isso como base para falar que qualquer coisa que você diga e que alguém resolva te criticar ou que gere preconceito com você esteja certa só por conta disso, só por conta de perseguição, isso é uma forma de falácia. Uma falácia de apelo emocional, inclusive. E o pior de tudo é que, se você tentar argumentar ou debater com um terraplanista, tentando ser minimamente lógico, racional e mostrar provas de que a Terra não é plana, pelo amor de Deus, o melhor argumento que você vai ouvir é o seguinte: ou a gravidade não existe, ou que todas as imagens que se tem, as lives que se tem da estação espacial e tudo mais, é puro CGI, mesmo que eles não tenham prova nenhuma de ser CGI. Foda-se, eles vão falar que é e ponto final. Isso se eles não te acusarem de você estar sendo pago pela náuseas, como eles adoram chamar, pra estar defendendo isso, ou de você sendo manipulado, como eles adoram falar. E o pior é quando, por exemplo, algum terraplanista acaba sendo chamado para uma entrevista, como aconteceu no programa do Danilo Gentili há uns anos atrás. Até hoje eu lembro daquela cena. Acho que eram 3 terraplanistas que estavam lá debatendo sobre alguma coisa. Sobre alguma coisa não, cara, sobre terraplanismo. Deixa de ser burro, Arthur. E o Danilo perguntou se a gravidade não existe, então por que as coisas caem? Aí me vem um cara lá daquele grupinho e fala que as coisas caem simplesmente porque tem que cair. Pelo amor de Deus.
Isso é só um exemplo. Tem outros exemplos absurdos que você pode ver por aí, não só sobre terraplanistas, mas outras coisas. A questão é que o indivíduo, ele tenta forçar a barra de uma maneira absurda só para tentar confirmar o seu viés. Tem pessoas, tem youtubers aí gringos que eram terraplanistas, inclusive, e acabaram descobrindo que a Terra não era plana e desistiram de fazer conteúdo sobre isso. E conclusão, foram ameaçados pela comunidade dos terraplanistas. Olha que ponto chegamos. Mas, ok, eu poderia citar outros exemplos sobre a irracionalidade dos debates hoje em dia, mas eu vou acabar destoando demais do vídeo se eu fizer isso. Só que, ainda assim, o verdadeiro debate deveria ser ensinado e praticado nas escolas como matéria obrigatória. Inclusive, também deveria ser ensinado como reconhecer falácias em argumentos. E deveria ser ensinado de maneira séria, não aquela coisa de ensinar, mas chega no final do ano, a escola dá aprovação automática para todo mundo e acaba que o estudante percebe que estudar não compensa, ele vai passar de qualquer jeito ou não, então para que ele vai se esforçar, não é mesmo ensino público? Mas a questão é que, se esse tipo de coisa for ensinada na prática, com os alunos tendo que, às vezes, debater e defender uma ideia ou criticar uma ideia em sala de aula, isso poderia fazer bem para as futuras gerações. A questão é que, hoje, no cenário atual, sem ser o mundo da teoria, nem sempre as escolas de ensino médio têm filosofia, por exemplo. E quando tem, ou é apenas leitura e fazer questão de prova, ou apenas ouvir o professor falando e absorver o discurso, e ai do aluno que às vezes resolver retrucar. Lógico, tem suas exceções, porque tem gente por aí que às vezes faz isso de retrucar não por genuinamente ter uma dúvida, mas só para aparecer. Vai ver, até faz isso e filma para mostrar, olha, os professores estão errados agora, olha a doutrinação na sala de aula e tudo mais. Todo mundo quer um pouco de mídia hoje, e acho que vocês sabem talvez de quem eu estou falando. Voltando ao assunto, com as futuras gerações aprendendo a ter uma noção de como um debate deveria funcionar e a reconhecer falácias e argumentos desonestos de outra pessoa, isso evitaria que as massas futuras fossem tão facilmente manipuladas como as massas de hoje são, pois senso crítico é uma coisa que blinda a sua mente contra pessoas desonestas por aí. O problema é que não é de interesse do pessoal que está acima do poder, do pessoal que está por trás, seja da educação, seja da política, seja do que for, de fazer a massa ter um senso crítico muito avantajado, pois uma massa de pessoas que acreditam em qualquer coisa com facilidade, ou que simplesmente acreditam em algo só pelo apelo emocional que algo tem, ou só por conta do carisma que a pessoa que está falando possui, faz ser massa de manobra fácil para qualquer elite que estiver no poder. Não importa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é da puta que pariu que for. Eu espero que esse vídeo não perca monetização por isso. Mas, basicamente, o senso crítico dos indivíduos unidos, ou nem precisam ser unidos, mas só o senso crítico em si das massas aumentando, já seria um veneno para a classe política de maneira geral. E quanto mais crédulo, ou quanto mais crédula for a massa, os seus indivíduos que é a favor de político X ou Y, ou de ideia X ou Y, mais fácil é de manter eles ali como um curral eleitoral e como apoiadores. Esse tipo de coisa, a longo prazo, ao longo de algumas décadas, vai gerar extremismo, vai gerar disputas, e até que você chega nos dias de hoje, onde, por exemplo, falando de política ainda assim, né, já que é o assunto que eu tô usando, se você discorda ou fala mal de algum político da direita, principalmente de Bolsonaro, por exemplo, pronto, você é comunista, você é petralha, você tem que morar na Venezuela, ir pra Cuba e não sei mais o que. Você, sei lá, usa droga o dia inteiro na Universidade Federal, esse tipo de coisa. Agora, se você, por outro lado, falar mal de alguma coisa que o Lula fez ou da esquerda, pronto, você é um fascista, você é a favor do bigodinho e que não sei o que, você devora criancinhas no café da manhã e por aí vai. Basicamente, se criou a mentalidade no mundo inteiro, não é só no Brasil não, entre as bases de apoiadores de candidatos diferentes e lados diferentes das ideologias, aonde tudo que é de fora do que eu defendo automaticamente é mal. Ponto. Eu sou o único lado correto e o resto deveria ser eliminado. A diferença é que nem todo mundo tem coragem de admitir isso. Por exemplo, às vezes quando um
político de direita, como recentemente foi o caso do Charlie Kirk, que foi baleado. Eu vou admitir, eu não sei muita coisa sobre esse sujeito. No pouco que eu pesquisei, eu já vi o pessoal falar tanta coisa diferente desse tal de Charlie Kirk que eu nunca ouvi falar antes, que eu poderia montar, sei lá, umas 5 personas diferentes. Eu já vi gente falando que o Kirk defendia a volta do bigodinho, não sei se falar assim, não me faria o vídeo ser desmonetizado. Eu já vi gente falando que o Kirk era ativista de direitos LGBTs, já vi gente falando que o Kirk era a favor de racismo, já vi gente falando que o Kirk defendia os direitos das pessoas trans e por aí vai. Um monte de coisa diferente, nada a ver uma com a outra, porque não faz sentido. Pelo pouco que eu sei, o cara era de direita moderada, ou centro-direita, eu não sei, mas eu não tive saco pra pesquisar mais a fundo, então não vou me aprofundar tanto nisso. Mas a questão é que ele sofreu um atentado, pessoas comemoram a morte do cara. E, por conta disso, outras pessoas começaram a reclamar que estavam comemorando o atentado que ele sofreu. Mas, vamos colocar aqui na ponta do lápis, eu não estou defendendo o que aconteceu com ele, gente, pelo amor de Deus, só deixando bem claro. Mas, quando também fizeram o atentado lá uns anos atrás com a Marielle, mesmo eu não sabendo muito sobre aquela mulher na época, só conhecendo ela depois que ela faleceu, um monte de gente também na época fazia piada com ela, com a morte dela, que eu cansei de ver, e não tinha essa condenação toda. Ok, eu posso estar falando besteira. Se eu estiver falando besteira, ou se eu estiver deixando alguma coisa passar, pode falar nos comentários tranquilamente. Mas a questão é que tá sendo 2 pesos, 2 medidas. E digo mais, todo esse extremismo de ambos os lados tá mais do que óbvio. Vai acontecer ainda uma guerra civil. Não só nos Estados Unidos, mas eventualmente em vários locais do mundo. Eu arrisco a dizer, inclusive, que no Brasil uma hora. Não sei quando, nem quanto vai demorar, mas isso vai acontecer. E se for lá uma guerra civil, sinceramente, acho que eu vou cavar um buraco e me esconder até o troço passar, não sei. Mas, voltando ao assunto, que eu acho que divaguei bastante e comecei a falar de política em vez de debate, tô viajando. É um defeito meu, pessoal, foi mal, e esse é meu primeiro vídeo, então não reparem muito nisso. Mas vamos pro próximo tópico da análise: ideias versus pessoas e a dissonância cognitiva. Uma falha comum das massas é se sentir ofendida quando a ideia que defendem ou acreditam é criticada, como se isso fosse uma ofensa pessoal, da qual deve ser respondida com outra ofensa, em vez de lógica. Um exemplo disso, vá em alguma rede social, qualquer uma que seja, ou faça posts zoando o Bolsonaro e veja toda uma corja aparecendo para te mandar ir para Cuba, ou te acusando de ser esquerdopata, petista e respondendo com memes zoando o Lula. É uma tentativa de fazer você se ofender. Ou critique e faça perguntas a uma manifestação de esquerda e observe em poucos minutos uma multidão te chamando de fascista. É bizarro, pois, pelo menos em ambos os exemplos que eu acabei de dar e que eu já vi, você não estaria atacando ninguém, tirando o Bolsonaro, obviamente, você estaria apenas fazendo um simples meme. Mas o indivíduo vai, se sente ofendido porque você falou do político que ele gosta, só que na dissonância cognitiva do indivíduo, ele acha que as escolhas são ou preto ou branco, ou 8 ou 80, ou 0 ou 1, ou sim ou não, ponto. A pessoa não consegue ter cognição para entender que o fato de você falar mal do Bolsonaro não significa que você é petista ou a favor do Lula. Assim como, se você falar mal do Lula, você não é necessariamente bolsonarista, ou de esquerda, ou de direita, ou do que for. Assim como, se você falar mal do Lula, ou fazer um post zoando ele, não significa que você necessariamente é uma pessoa de direita ou bolsonarista, ponto. Mas, para a maioria das pessoas, para a massa, pelo menos é o que eu vejo nesses anos, eles acham que é literalmente isso. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de ver gente falando que quem mete esse tipo de papinho é porque votou no Lula e tem medo de admitir, ou é porque votou no Bolsonaro, mas tem medo de admitir. Sim, eu já vi gente realmente falando esse tipo de coisa e, sei lá, eu senti meu cérebro derretendo de tamanha burrice. E o pior de tudo é que, nessa mesma mentalidade de dissonância cognitiva, acaba que tem gente que acredita que o seu lado não é só puro, como acaba defendendo coisas
absurdas só para não admitir que o seu lado também tem erros. Ah, como assim? Você está falando de maneira aleatória demais. Vamos dar exemplos. Gente defendendo a taxação que o Trump fez no Brasil e gente defendendo, inclusive, sobre o Trump ameaçar de intervir militarmente no Brasil apenas por causa da prisão que foi decretada do Bolsonaro. Independente dele ser inocente ou não, isso aí é outra questão, eu não sou advogado nem nada. A questão é, você justificar que o presidente de uma outra nação invada a sua, jogue bomba, atire ou sei lá mais o que, taxe seus produtos por conta de um político que ainda perdeu as eleições, que nem presidente é mais, que é ex-presidente, pelo amor de Deus. Isso é ser muito vira-lata. Não tem cabimento. Assim também, falando sobre o outro lado, gente que genuinamente acredita que o Lula era inocente, que a lei não foi distorcida para que ele fosse solto e tudo mais. E acaba que, por mais que você tente provar pro amiguinho tal ponto, ou os erros que o lado dele também tem, você não vai mudar a cabeça das pessoas apenas por mostrar provas, fatos e lógica. Infelizmente, pois a irracionalidade no debate já é uma coisa tão corriqueira, tão normal, que a pessoa acaba escolhendo se manter em tal posicionamento X, seja ele qual for, do que dar o braço a torcer, pois para ela seria uma derrota genuína. Um outro exemplo sobre o quão irracional os debates hoje em dia estão é na época de eleições. Voltando a falar sobre política, porque é o melhor exemplo para debates idiotas que eu vejo é na política. Se você for dar uma olhada nos debates políticos que tiveram no jornal antigamente, na época das eleições para prefeito de São Paulo, por exemplo, que é o exemplo mais recente que eu consigo me lembrar, os melhores argumentos que saíam dali era um acusando o outro de fazer isso, isso e isso, o outro coleguinha de não sei do que, de corrupção, ou de misturar a religião com o governo, sei lá mais o que, ou falando que se virar prefeito vai mandar prender o prefeito antigo só para expulsarem do programa e o cara sai como um martírio ou algo do tipo, ou alguém que luta contra o sistema, e por aí vai. Mas se você for analisar bem, em um cenário onde tá todo mundo jogando cocô uns nos outros, como forma de argumento, todo mundo está sujo. A irracionalidade é tão grande que o debate, em alguns momentos e alguns ambientes, ele vira algo animalesco. Esses debates, por exemplo, que tem em épocas de eleições, aquilo troço parece, opinião sincera, aquilo parece que é um teatro de comédia pastelão, que foi escrito por um gorila, ou por uma capivara, ou por um orangotango, ou por uma anta, com aneurisma cerebral no pulmão, porque não é possível. É muita merda sendo dita. É muita... não sei explicar. É quinta série pura ali. Mas o ponto é que o debate de verdade, a ideia de apenas criticar um pensamento a fim de demonstrar as falhas, refletir e sintetizar novas conclusões em um debate é algo que simplesmente já caiu por terra. Quando, na verdade, o único debate que alguém perde de verdade é aquele onde nenhuma nova conclusão ou reflexão foi gerada, ou nada pôde ser provado como falso ou verdadeiro, e ninguém chegou a lugar algum no final. Isso sim é perder um debate, pois é o que um debate deveria ser, mas infelizmente não é. Bem, essa é a conclusão de nossa análise, e eu queria agradecer para você que chegou até aqui no final. A qualidade do vídeo ou do conteúdo não prometo grande coisa, pois primeiro vídeo, né? Primeiros vídeos nunca vão ser aquelas coisas, tem coisa que a gente aprende com o tempo. Mas é isso, e se você que viu até aqui tiver alguma ideia, alguma coisa que você queira que seja analisada de maneira profunda, diga nos comentários, ou mande mensagem, enfim. Deixa um like, se gostou, se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima. E se gostou mais ainda, compartilhe com algum amigo. Se você odiou, deixe seu dislike e compartilhe com outros para vir aqui e me darem hate nos comentários e me xingarem. Até porque o algoritmo adora fazer isso, então de qualquer maneira vão estar falando de mim. Mas é isso, pessoal, e até a próxima.